Irmãos, pode tomar o seu lugar para sentar, pode deixar a sua Bíblia aberta no livro de Gênesis mesmo, só que no capítulo 37, irmãos. Gênesis 37. Aleluia. Glórias a Deus. Quero primeiramente estar agradecendo a Deus por mais uma oportunidade que Deus me concedeu de poder estar aqui com os irmãos. Já me sinto de casa, tá, irmão? Já me sinto de casa. Estava vendo aqui, falando com os irmãos que estavam me acompanhando aqui no carro, né? E eles perguntando, não conheciam nem o mesmo bairro, o Jardim Paulista, né? É um bairro um pouco distante, mas é um bairro também que carece da palavra de Deus, né? Eu amo estar aqui, meus irmãos. Eu vejo aqui que a presença de Deus se faz presente, né? Eu estava vendo aqui o irmão falar sobre o testemunho dele ali. A sinceridade, irmãos, é a sinceridade que Deus quer. Ele falou assim, irmãos, sou um pouco tímido, mas Deus não importa com isso. Deus, Ele quer ouvir o testemunho. Sabe, irmão, muitas vezes nós recebemos bênçãos de Deus para nossas vidas e nós achamos que são bênçãos pequenas. Às vezes temos vergonha de falar. Mas o Senhor quer ouvir a bênção que Ele nos deu, que nós testemunhamos. Para que o céu fique em festa, irmãos, quando nós testemunhamos as nossas vitórias. Glórias a Deus, quero agradecer o Alexandre que me acompanhou, meu filho que está aqui, agradecer o Ralf ali também, quando eu convidei o irmão Ralf ali a estar dando uma saudação, é assim que Deus gosta, como o irmão falou, na minha humildade, mas a sinceridade falando, assim como o irmão Ralf ali, né? Falei, irmão Ralf, você vai dar uma saudação ao irmão, acho que eu não estou preparado, mas o Espírito Santo de Deus vai me preparar. Aleluia. É assim ele vem, é assim que Deus quer, pessoas assim com coragem. Né? Como Deus disse ali para Josué, esforça-te e eu te ajudo. Basta se esforçar, basta não ter medo. Porque quem fala é o Espírito Santo de Deus. Quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo de Deus. Eu não posso falar nem fazer nada, mas o Deus que eu sirvo pode. Antes de começar a mensagem, quero dizer que estou muito feliz, viu, irmã, pela sua mãe, porque eu me sinto fazendo parte também disso, que desde aquele dia eu não deixo de orar pela senhora, pelo Amarildo aqui e pela sogra dele, né? Eu sempre lembro das minhas orações, eu não sei o nome da mãe da senhora, mas eu falo, sempre a sogra do presbítero Amarildo. Então Deus sabe, eu não tenho esquecido, tenho me colocado na brecha por ela também. Fico contente por essa vitória de hoje. Eu não sei se eu cheguei a falar aqui também, eu cuido de um jovem de 35 anos. Faz meses que eu vou toda semana na casa dele, né? Ele ficou 2 anos, irmãos, numa maca. 2 anos numa maca dentro de um quarto. O médico chegou a falar que a perna dele fedia gato podre. Ele ia amputar a perna. Ele chegou à decisão. Você imagina o tamanho da angústia de um jovem de 35 anos chegar e falar para os doutores, olha, eu desisto. Eu quero amputar a perna. Só que eu creio que naquele mesmo momento, o Espírito Santo de Deus agiu ali. Aquela equipe médica se reuniu e resolveram dar a última cartada. Falaram, nós não vamos amputar essa perna. E eu creio que a partir daquele momento já era a obra de Deus. Já era o Espírito Santo de Deus trabalhando. E sabia que um dia eu ia chegar lá, não para a minha glória, a glória de Deus. Só que a palavra de Deus diz assim, como ouvirão se não tem quem pregue? Muitas pessoas querem ser obreiro hoje, querem pregar a palavra de Deus, mas querem estar no púlpito. Não tem a coragem de ir numa casa, entrar num lar católico, num lar espírita e pregar a palavra de Deus. E Deus cobra isso da gente. Se eu não tivesse chego lá, o Espírito Santo não estaria lá também. Aquele jovem lá, o primeiro dia que cheguei lá, aquele jovem aceitou Jesus Cristo. Não só ele e o pai. E a mãe não está por aceitar por esses dias. Eu vou testemunhar isso tipo dos irmãos ainda. E aquele jovem chegando ali, irmãos, durante 2 anos, deitado numa maca, dentro de um quarto, depressão, angústia, sofrimento. Ele mal mexia a perna, muitas dores. Nós começamos a orar, nós profetizamos bênção. O Espírito Santo entrou na vida dele. E o Deus ali começou a agir. Aos poucos, irmãos, ele começou a parar de sentir dores. Aos poucos. Uma certa feita, irmãos, para os irmãos entenderem a importância de nós se achegarmos a Deus. Porque hoje nós estamos aqui falando que nós queremos as provisões de Deus. Que Deus tem provisões para as nossas vidas. Só que essas provisões vão vir para as nossas vidas a partir do momento que eu me achegar também mais a Deus. Quanto mais eu me apegar a Deus, as providências, as promessas, as bênçãos, elas vão se refletir na minha vida.
Eu lembro, presbítero Amarildo, que certo tempo ali, sempre ali levando a palavra para ele, uma vez por semana, e deu um pouco de melhora, chegava uma semana ele alegre, chegava na outra semana, ele um pouco já na depressão. Certo dia eu estava na minha casa e o Espírito Santo começou a incomodar. Vai lá agora e fala isso para ele. Amém. Mas Senhor, hoje não é dia de eu ir lá, né? Eu marco a visita tal dia. Vai lá e fala isso. Irmãos, quando Deus manda, a gente tem que obedecer. Amém. Quando o Espírito Santo de Deus mandar você fazer alguma coisa, não tenha medo, faça. Eu cheguei na casa daquele jovem e nós não estávamos vendo muito resultado. E eu tinha orado muito por aquele jovem. E continuo orando. E Deus mandou falar assim para ele. Cheguei numa festa. Olha, Deus manda te dizer uma coisa. Ele estava ali em depressão. Chega de ficar lutando com a sua perna. Chega de ficar batalhando. Essa luta agora não é mais sua, essa luta é de Deus. E ele falou assim, Ricardo, eu não sei mais o que fazer. Eu não sei mais o que eu faço para alcançar a minha vitória. Deus manda te dizer que você tem que se achegar a Ele. Chega de eu vir aqui uma vez por semana e ensinar a palavra de Deus para você e você durante o resto da semana ficar no computador, ficar numa televisão, ficar fugindo dos seus problemas. Está na hora de você se apegar à palavra de Deus. Está na hora de você se apegar a Deus e deixar Ele batalhar por você. Aleluia, Jesus. Até passei na cidade, comprei uma Bíblia para aquele jovem e falei, está aqui. Na outra semana, irmão, voltei ele falando para mim, irmão, nunca li tanta Bíblia que nem eu estou lendo. E ele tem pregado a palavra de Deus. E pregado com autoridade. Tudo que tem ensinado ali, ele tem guardado. Não no ouvido, não na cabeça, mas no coração. Amém, graças a Deus. E ali, irmãos, depois desse momento que ele já chegou a Deus, eu falei para ele, a partir do momento, não foi eu falando, não, fui só um canal, mas quem estava falando era Deus. A partir daquele momento que ele começou a se apegar a Deus, automaticamente a bênção fluiu também para o corpo físico. Glória a Deus. Ele começou a mexer na perna, parou de sentir dores. Depois ele passou a sentar, irmãos. Amém, graças a Deus. Ele não conseguia sentar, só vivia deitado. Depois, irmãos, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo, falei para o Alexandre aqui hoje, também amigo dele. Hoje, ele deu os primeiros passos. Aleluia. Hoje ele saiu do quarto e já está sentado na sala. Glória a Deus. Glórias a Deus. Quem via, irmão, é impossível para os olhos do ser humano. Numa quarta-feira passada ele estava um pouco apreensivo, porque ele ia tentar ficar de pé. Estava marcado da fisioterapeuta. Ele não conseguiu. Ele ficou muito decepcionado. E eu comecei a falar com aquele jovem no computador à tarde, falando, olha, eu creio no Deus, estou seu. Se ele falou que você vai ficar de pé esse mês, você vai ficar de pé esse mês. Eu vou aí, eu vou com o meu amigo Alexandre, eu vou com o Reinaldo, vamos ficar um de cada lado seu e você aí, e você vai ficar de pé. Porque a fisioterapeuta, ela olha pelos olhos da carne, eu olho pelos olhos do Espírito Santo. Você vai ficar de pé. E aquele jovem ali começou a chorar e nós terminamos de se falar ali. Na quinta-feira se passou, na sexta-feira eu recebo uma mensagem no meu celular. Aleluia, glórias a Deus. Deus confirmou e eu fiquei de pé. Aleluia. E olha aqui, irmãos. Ele não precisou que eu fosse, que ele fosse para ficar do lado dele, não. Sabe qual foi o segredo? Ele me contou. Ele sentou na beirada da cama dele, que é uma maca, e disse que fez uma oração de fé. Ele falou que ele queria uma resposta de Deus. Ele falou que ele queria que Deus confirmasse, para ele que ele continuasse nessa batalha. Assim que ele terminou a oração, ele só chamou a mãe dele, mãe, vem cá, eu vou ficar de pé. A mãe dele, mas filho, não sei o quê. E aquela mãe, há uns tempos atrás, falou assim para mim, se for para o meu filho ficar de pé, até crente ouviram. Então ela foi a primeira a ver o filho de pé, para Deus fazer a obra na vida dela. Ela foi a primeira, e Deus colocou ele de pé, e aquele jovem está só alegria. Então eu fico muito contente por essa notícia que eu tive hoje. E eu vi com os meus olhos. E também ouvi a notícia da mãe da irmã ali. Fico muito contente, e é o que eu digo. O mesmo Deus, o mesmo Jesus que curou aquela mulher do fluxo de sangue, que fez cegos enxergar, que fez paralíticos andar, ele continua fazendo essa obra. E ele vai fazer hoje, dentro da tua casa, dentro do seu lar. As provisões que você veio buscar de Deus, Deus vai te entregar nas tuas mãos nesta noite. Glórias a Deus. Irmãos, vou ser rápido porque hoje o tempo está corrido, mas eu não podia deixar de contar essas bênçãos. Como eu disse, irmão, se você tiver um testemunho para contar, não se envergonhe, conte, que é para a honra e glória do nosso Senhor.
Aleluia. Amém? Quando Deus disse lá a Lázaro, Lázaro morreu não. Espera só um pouquinho, ele está dormindo. Essa doença não é para a morte, é para a glória de Deus. Acalma. O tempo do Senhor